Olá, aqui é o professor Alex Naldo e nesse curso de termologia vamos prosseguir com gases ideais. No nosso material é o livro 4, aula 14, parte de Física 1. Vamos relembrar alguma teoria sobre esse tema. Primeiro, gás ideal. É o gás cujas partículas sofrem entre si choques perfeitamente elásticos. São aqueles que não sofrem perda de velocidade após as colisões. Quanto maior for a temperatura de um gás e menor for sua pressão, mais ele se aproxima da condição de gás ideal. Para caracterizarmos um gás, o fazemos por suas três variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. E neste caso, lembre, temperatura dada em Kelvin, que é aquela temperatura relacionada ao grau de agitação térmica das partículas. Para um gás ideal, a pressão, o volume e a temperatura estão relacionadas à quantidade de partículas do gás através da equação de Clapeyron, dada por pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases ideais R vezes T, que é a temperatura absoluta em Kelvin. Lembre que o número de mols equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. E que essa constante universal dos gases R, ela pode ser vista nos problemas no valor de 0,082 atmosferas litro por mol Kelvin. Esse uso é mais comum em química. E também pode ser vista nas unidades do Sistema Internacional, 8,31 joules por mol Kelvin. Quando, em dado sistema físico, a quantidade de partículas do gás permanece constante, é possível relacionar os valores inicial e final das variáveis de acordo com a equação abaixo. Então, as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, podem ser vistas dessa maneira: P1 vezes V1 sobre T1, como sendo pressão, volume e temperaturas iniciais, igual a P2 vezes V2 sobre T2, como sendo a pressão, volume e temperaturas finais. Então, tudo isso daí vai dar um valor constante K, desde quando o número de partículas do gás permaneça constante. E aí nós temos as três transformações que podemos trabalhar. Quando a transformação ocorre em volume constante, ela é isovolumétrica, ou isométrica ou isocórica. Neste caso, a transformação ocorre em volume constante, logo a expressão acima, que é a lei geral, se reduz a uma relação entre pressões e temperaturas. Pressão sobre temperatura inicial igual a pressão sobre temperatura final. Transformação isobárica é aquela que se dá na mesma pressão. Então, a transformação gasosa ocorre sob pressão constante. Então, a expressão se reduz a volume inicial sobre temperatura inicial igual a volume final sobre temperatura final. E a transformação isotérmica, a transformação gasosa, ocorre sob temperatura constante. A expressão geral, então, se reduz a pressão vezes volume inicial igual a pressão vezes volume final. Vamos praticar um pouco desses conceitos. Atividades de sala. E no próximo vídeo vamos fazer as atividades propostas. O gráfico que melhor representa a expansão de uma amostra de gás ideal à pressão constante é. Então vamos lá, ele deu aí dados T, que é a temperatura em Kelvin, e V é o volume. Bom, então, neste caso aí nós temos um gráfico de volume versus temperatura, e ele quer que você diga qual é o gráfico que melhor representa a expansão de uma amostra de gás ideal à pressão constante. Bom, se é pressão constante, então ele quer que você trabalhe com uma transformação isobárica. Você pega a lei geral que diz o seguinte: P1 V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Como trata-se de uma
transformação isobárica que ele quer aqui, ó, a pressão constante. Então, esta pressão P1 vai ser igual à pressão P2. Então, ficamos com V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2, e isso vai ser algo constante. Vai dar com um valor algo constante. Significa dizer que volume sobre temperatura, nesse caso, dá uma coisa constante que eu vou chamar de K. Bom, nesse caso, então, se nós fôssemos descrever aqui a relação entre volume e temperatura, ficaria assim: volume é igual a K, que é uma constante, vezes T, que é a temperatura. Dá para ver o seguinte, ó, que volume é algo que tem uma relação diretamente proporcional com a temperatura. Isso daqui, na verdade, é um gráfico, né, do tipo função do primeiro grau, y igual a ax mais b, sendo b igual a zero. Então, é aquele gráfico que passa pelo zero e tem aquele comportamento de diretamente proporcional. Então, o gráfico que representa este comportamento nas opções é o gráfico A. Questão número 2. A pressão P de um gás ideal contido em um volume V a temperatura absoluta T é determinado pela equação de estado PV igual a RT, em que R é a constante dos gases ideais. Determine o número de moléculas existentes no volume V. Então, na verdade, nós sabemos que a equação de Clapeyron, quando nós temos um número fixo de partículas do gás, é PV igual a NRT. Como nesse caso ele deu RT, é porque o fator que está aqui na frente, multiplicando R, vale 1. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o N vale 1, ou seja, nós temos 1 mol. E 1 mol equivale a aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado a 23, nesse caso, moléculas. Então, quantidade é 1 mol, letra A. Cuidado para não cair nessa situação aqui da letra C, que ele diz aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23 mols. Então, não é, né? É essa quantidade em moléculas e não em mols, ok? Então, tem 1 mol ali apenas. Terceiro, em uma transformação isobárica, certo gás ideal obedece ao gráfico seguinte. A temperatura, quando o gás quadruplicar seu volume inicial, será. Então, na questão número 3, vamos lá, transformação isobárica. Você pega, então, a lei geral, né? P1, V1 sobre T1, igual a P2, V2 sobre T2. E como é isobárica, mesma pressão constante, as pressões aqui serão cortadas, né? Então, você vai ficar com V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Eu vou chamar esse daqui de ponto 1 e esse de cá de ponto 2. Então, no ponto 1 nós temos volume V, temperatura 100. No ponto 2 nós vamos ter volume 4V e a temperatura aqui eu vou chamar de θ. Então, cortando aqui, dá para ver que a temperatura será de 400 kelvins. Ok? Nós já tínhamos visto na questão número 1 o comportamento do volume em função da temperatura para as transformações isobáricas, né? Vimos que é diretamente proporcional. Então, neste caso aqui, como o volume quadruplicou, é lógico que a temperatura também teria quadruplicado. Então, 4 vezes 100, 400, letra C. Última questão dessa parte. Novas tecnologias de embalagens visam aumentar o prazo de validade dos alimentos, reduzindo sua deterioração.
deterioração e mantendo a qualidade do produto comercializado. Essas embalagens podem ser classificadas como embalagens de atmosfera modificada tradicionais, MAP, e embalagens de atmosfera modificada em equilíbrio, EMAP. As MAP são embalagens fechadas que podem utilizar em seu interior tanto gases como hélio, neônio, argônio e criptônio, quanto composições de gás carbônico e gás oxigênio em proporções adequadas. As EMAP também podem utilizar uma atmosfera modificada formada por gás carbônico e gás oxigênio e apresentam microperfurações em sua superfície, conforme ilustrado a seguir. Bom, admita que, imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características. Então, pressão 1 atm, temperatura 300 kelvins, massa 0,16 gramas. Nessas condições, o volume em mililitros ocupado pelo gás na embalagem ele dá a massa molar do argônio, 40 gramas por mol, a constante universal dos gases, 0,08 atm litros por mol Kelvin. E ele quer que você dê esse volume em mililitros. Como é que fica isso então, né? Bom, primeira coisa, nós temos que lembrar o seguinte, que o número de mols de uma determinada substância você pode calcular assim, dividindo a massa total da substância pela massa molar. Então, ele diz aí que nós temos uma massa total de 0,16 gramas. E cada mol tem 40 gramas. Então, nós temos aqui 40 gramas por mol. Ok? Então, resolvendo essa conta aqui, nós vamos cortar essa unidade com essa, o mol vai subir lá em cima, então ó, vai subir para cá. Ó. Então nós temos esse número igual a 4 vezes 10 a menos 3 mols. Então esse é o número de mols. Depois, para determinar o volume, que é o que ele necessita, já que ele diz que existe aqui um comportamento típico de gás ideal, nós então vamos escrever a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Mas como ele quer o volume, volume igual a nRT sobre pressão. Então, volume vai ser o número 4 vezes 10 a menos 3, R 0,08. A temperatura, ele já estabeleceu ela em Kelvin, melhor para a gente, né? Senão teríamos que transformar. 300 Kelvin, nós sabemos que isso daqui é 27 graus Celsius, né? Geralmente aparece assim nos problemas. Sobre a pressão, e a pressão ele deu aqui, ó, 1 atm. Então, resolvendo isso daqui, você vai achar 96 vezes 10 a menos 3 litros, ou seja, um volume de 96 mililitros. Então, letra A. Tudo bem? Então, na próxima aula, vamos pegar as atividades propostas de 1 a 10 dessa parte de gases ideais.